E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura desse romance aqui, Jazz Band na Sala da Gente, do querido Alexandre Stout. O Alexandre Stout é editor aqui na Folhas de Relva, que é a editora pela qual saiu esse livro, um livro que tem a comemoração, a edição comemorativa de 10 anos. Ele já havia sido publicado em 2010 e foi republicado agora em 2020. É o terceiro livro desse escritor que eu leio. Os outros dois eu resenhei no blog, os outros dois livros. Um romance chamado Incêndio e um livro muito legal, um livro de viagens e receitas e culinária chamado Paris-Brest. É um belo livro, muito legal e eu recomendo a leitura. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para as duas resenhas que eu já fiz faz algum tempo, beleza? Então, vamos lá para falar um pouquinho desse livro aqui. É uma história, um romance que ficcionaliza o avô dele, o Eduardo Stout, ou Eduardinho. O Eduardo Stout foi um músico que tocava numa banda, numa jazz band que animava as festas, casamentos, até acompanhava, era a trilha sonora do cinema mudo, por exemplo, na cidade de Pinhal, no interior do estado de São Paulo. Eduardinho também é dono da funerária da cidade. E, não é spoiler, porque é dito já nas primeiras páginas do livro, o Eduardinho faleceu. Então, assim, no começo do livro nós já sabemos que esse personagem morre, há uma espécie ali de elegia, um elogio num jornal sobre as grandes qualidades dele. Mas isso não estraga a leitura. Eu sempre gosto de dizer que a morte de um personagem não estraga o resto da leitura, porque a leitura é muito mais do que apenas um ato, né? Eu gosto de citar sempre o livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que é uma aula de como se escrever um livro, dando já de cara o spoiler de uma morte. Então, leia sem medo mesmo com esse spoiler no começo. E esse personagem aqui na narrativa é casado com a Dona Ondina, uma pessoa que leva uma vida muito mais rígida, muito mais dura e muito menos leve do que o Eduardinho leva. É uma senhora de não ir muito na missa, mas exige muito respeito aos santos e às orações. Ela é uma enorme fã e entusiasta de Getúlio Vargas, tem muito medo da guerra, mesmo quando a guerra já acabou. E ela não gosta de música, salvo uma outra vez que ela se permite ouvir ou cantar uma música, que é algo muito raro. Ela não gosta de música, ela proíbe o marido de tocar mesmo em casa e faz com que ele saia da banda. Então a vida com essa mulher é muito mais triste, muito mais dura do que com o seu marido, que leva uma vida muito mais leve, gosta muito mais de música e parece ser uma pessoa muito mais agradável. Dona Ondina não sonhava ou sonhava pouco. Talvez sonhasse enquanto fazia pães, mas isso ninguém sabia se realmente acontecia. Atenta à realidade mundial que acompanhava pelo rádio, tinha arrepios ao ouvir qualquer palavra que envolvesse música. Quando escutava o marido citar a palavra jazz, disparava arrepiada como um gato na chuva. Faça-me o favor, isso é música de quem não sabe música. Parece até que o preto está inventando a música no momento em que põe a boca no instrumento. Coisa sem sentido? Dizia a mesma coisa quando ouvia as cantoras de rádio. Não sabem o que falam, inventam frases na hora, coisa de gente sem tino, com um nó na cabeça. Antes de continuar a falar sobre o livro, vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você dar aquele like e me ajudar aí a crescer no canal, beleza? Em várias partes do livro nós vemos o mundo a partir do olhar de um menino. Não que esse menino narre a história, até porque a narração é em terceira pessoa. Mas a gente vê muito aproximada a câmera do olhar desse menino, de como ele descobre o mundo, das brincadeiras com as irmãs, da sua descoberta com o mundo e, por exemplo, do impacto que causa nele descobrir que o pai trabalha com a morte, descobrir que o pai é dono da agência funerária da cidade. E eu fiz uma associação, talvez muito minha, pela história de vida de cada um faz as suas próprias associações. Eu me lembrei muito do filme My Girl,
que em português ficou meu primeiro amor, né? Embora não haja necessariamente uma história de amor nesse livro aqui. Mas naquele filme, quando a personagem, a Veida, ela descobre a morte, ela vive com a morte, porque o pai é agente funerário, mas ela não entende ainda muito bem o conceito de morte, até a morte do menino, que era o seu melhor amigo, pelo qual ela estava apaixonada, que era o Macaulay Culkin. A morte dele faz com que ela abra o olho para o mundo, né? E o menino aqui é a mesma coisa. Então, que ele entende o conceito de morte, entende a profundidade disso, e talvez seja um passo no amadurecimento dessa criança, desse pré-adolescente, para uma etapa maior, um pouco mais avançada em sua vida. Em dado momento da história, há a inclusão muito interessante de uma menina na história que é uma espécie de empregada, ela é um pouco, não sei se adotada pela família, ela é de origem quilombola e vem para a cidade para tentar trazer melhores condições de vida para a sua família, então com o dinheiro que ela ganha para ajudar a família. E essa menina, ela, ao mesmo tempo que ela tem que conviver, tentar aprender a viver em sociedade, essa sociedade urbana, ela traz um conhecimento e um conjunto de cultura e história para as crianças, principalmente dessa casa, que é muito interessante. As crianças ficam maravilhadas com as coisas que ela conta, porque, sobretudo, mexe com o imaginário infantil, mexe com o fantástico e sai um pouco das narrativas duras e tradicionais que, por exemplo, a Dona Ondina fica repetindo, que é a guerra e a questão religiosa, que muitas vezes por ela e outros personagens é confundida com tristeza e chatice. E esse livro, que contém em torno de 140 páginas, ele não foca em toda a história da família ou toda a vida do Eduardo, nem também na vida dos filhos quando são maiores, nem dos netos. É apenas nesses anos finais, aí nesses anos de final de guerra, os anos finais da vida desse Eduardo Stout. E uma coisa que é interessante nessa discussão entre ser músico, entre tocar numa banda, numa coisa que ele gosta, numa coisa artística, e também se dedicar ao negócio da família, a um trabalho respeitável, a gente vê um espelho do que historicamente se foi feito com a arte, né? Como se fosse uma coisa que não se importasse, não é um trabalho digno e que não traz, como se pode dizer, o pão à mesa das famílias, né? Essa lorota que foi contada durante décadas e décadas e décadas. E por que não escolher a ser músico em tempo integral? Era miserável que tivesse esse ofício, um presente herdado da família paterna. Uma das irmãs disse que aquela era coisa segura, dava dinheiro, pois todo mundo morre mais cedo ou mais tarde. A música não rendia dinheiro, o comércio das almas, sim. E por fim, gente, eu posso dizer que eu gostei do livro do Stout, é um livro bem interessante, é um autor, então, que, como eu já disse, li pela terceira vez, né? Tem uma escrita gostosa, tranquila de ser lida, e recomendo para vocês, então, mais uma vez, o Jazz Band na Sala da Gente, que saiu pela Folhas de Relva, beleza? E é isso. Você já leu algum livro desse autor? Já leu algum livro dessa editora? No blog eu resenhei vários livros dela já. Acho que 5 ou 6 livros pelo menos, tá? Dá uma passadinha por lá para você conferir as resenhas. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!